Nas discussões e nas buscas que nós temos por soluções que tenham a ver com a desescolarização, a gente com frequência interage com pessoas que têm a mente muito claramente escolarizada, como aliás eu diria que é a maioria da nossa sociedade, né? A sociedade funciona em termos escolarizados. Desde muito cedo a gente aprende que o jeito certo de aprender é na escola, né? Só que esse é um aprendizado complicado. E nas ideias da desescolarização a gente questiona muito isso, né? Questiona muito alguns modelos. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da conversa sobre desescolarização com alguém que tem a mente altamente escolarizada. Fica aí. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Descolando na Escola, eu sou o Eric. A ideia de fazer esse vídeo sobre as conversas que as pessoas que estão fazendo investigações e estão pensando na questão da educação sob o ponto de vista da desescolarização e a conversa com pessoas que são altamente inclinadas a entender que a maneira certa de atacar a educação ou de abordar a educação é através da escola, me surgiu depois que o Facebook me lembrou que há um ano atrás eu compartilhei um texto, ou uma parte do texto do Ivan Illich, sobre uma parte do livro dele que em português ficou com Sociedade Sem Escolas, que seria Desescolarizando a Sociedade, o nome, né? Deschooling Society. E nesse trecho eu achei muito interessante, porque eu postei isso, e aí um amigo meu, a quem eu prezo muito, e que inclusive eu acho que é uma pessoa muito inteligente, na época, já um ano atrás, ele já comentou dizendo, olha, não concordo muito, por aquilo. E aí depois o Facebook me lembrou esse ano a respeito desse post. Eu comentei de novo e falei, então, passado um ano, e como eu tenho estudado um pouco mais, eu tenho investigado um pouco mais, eu tenho lido mais sobre o assunto e conversado com outras pessoas. O meu filho está mais velho, já está com um pouquinho mais de 2 anos, isso passou a ser uma realidade muito forte na minha vida, né? E aí eu postei lá, falei, olha, passado um ano eu continuo achando que o Ivan Illich coloca no livro dele é muito significativo, é muito interessante, eu acho que diz muito, é um resumo bem interessante da maneira como a nossa sociedade funciona. Ele voltou a comentar de novo com alguma coisa. Eu queria fazer referência primeiro a esse post e depois eu sigo com o assunto. Então, o que é muito interessante é que o post começa assim e eu vou ler. O post é definindo a escola como um processo que requer assistência de tempo integral a um currículo obrigatório em certa idade e com a presença de um professor. Ivan Illich lista em The Schooling Society. A primeira frase diz: as escolas estão baseadas na suposição de que há um segredo para tudo nessa vida, de que a qualidade da vida depende do conhecimento desse segredo, de que os segredos só podem ser conhecidos em passos sucessivos e ordenados, de que apenas os professores sabem revelar corretamente esses segredos. O indivíduo de mentalidade escolarizada concebe o mundo como uma pirâmide composta de pacotes classificados. A eles só têm acesso os que possuem os rótulos adequados. Essa é a introdução do trecho que eu coloquei. Depois, no trecho, ele fala: a existência de escolas desencoraja e incapacita os pobres de assumirem controle da própria aprendizagem, é uma verdade. Em todo mundo a escola tem um efeito anti-educacional sobre a sociedade. Enfim, ele discorre sobre algumas visões, obviamente algumas delas são altamente incendiárias, são altamente são visões que questionam muito algumas crenças que a gente tem muito irrigadas, né? Isso sempre é uma coisa complicada de lidar. São visões que questionam muito algumas crenças que a gente tem muito irrigadas, né? Mais para frente ele diz: a existência de escolas produz a demanda pela escolarização. Uma vez que a gente aprende a necessitar da escola, todas as nossas atividades vão assumir a forma de relações de cliente com outras instituições especializadas. Uma vez que o autodidata foi desacreditado, toda atividade profissional será suspeita. Enfim, é um trecho de um texto dele que eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo para compartilhar com vocês esse trecho.
Mas o que eu achei interessante foi que esse amigo meu chegou para comentar e falou assim, ponto de vista muito radical, pode até conter alguns pontos verdadeiros, mas como tudo, a virtude está no meio da moderação. Como fonte de fornecimento de base cultural, tal como o aprendizado da linguagem formal dos conceitos básicos de matemática e ciências, a escola, na minha modesta opinião, é necessária. Evidentemente, todas as escolas, e aí também inclui o nível superior, servem apenas como fornecedoras da base da informação. Cabe ao aluno, ou seja, ao pensante, aprimorar e ter mais conhecimentos da forma como lhe convém. A gente normalmente interage sobre ideias, sobre política, a gente normalmente interage sobre ideias variadas, sobre temas que são do dia a dia, e é sempre respeitoso, é sempre legal. No final ele coloca just my humble two cents, enfim. Eu achei legal da parte dele, depois eu comentei que achava, tinha minha visão, etc. Aí depois de um ano, o que eu acho mais interessante é que depois de um ano, eu fiz o comentário que eu fiz, falei, olha, continuo convicto de que é pernicioso um sistema onde a escolarização é obrigatória, eu nem defendo o fim da escola, eu acho que algumas pessoas podem até se beneficiar do sistema de ensino que está lá contido dentro de uma dinâmica que é oferecida na escola, mas eu defendo que se tem alguma criança, se tem algum adolescente, se tem alguma família que entende que o aprendizado pode ser melhor, ou que pode se beneficiar melhor de uma dinâmica de aprendizado na vida que não seja na escola, a pessoa deveria ter direito a isso. Esse é um dos grandes questionamentos de quem é a favor da desescolarização. Não é necessariamente acabar com as escolas, acho que primeiro não tem como, e segundo não é o caso, mas as pessoas deveriam ter liberdade para criar um ambiente de aprendizagem que melhor atendesse às necessidades de acordo com a visão delas, né? E aí, o que é muito interessante que ele comenta ele continua mantendo o pensamento. É claro que se existissem famílias e ambientes cujas condições permitam uma escolarização completa da criança, isso pode ser aceito juntamente com a escola formal. Contudo, sempre será necessário um sistema de avaliação. Todo e qualquer aprendizado ocorre em blocos e somente após um bloco ter sido adequadamente absorvido será possível passarmos para o outro bloco. Embora o mundo atual esteja repleto de informação, o problema será sempre separarmos o joio do trigo e adequar essa informação a um sistema coerente de absorção do conhecimento mínimo e necessário para o que se pretende fazer na sociedade. Eu acho que é muito interessante. Primeiro, faz muito sentido a resposta dele. Tem a ver, ela é uma resposta, eu acho que bem formulada, né? Uma posição bem formulada, bem pensada, só que ela é bem formulada e bem pensada dentro do tipo de pensamento que é o pensamento típico de uma mente escolarizada. Ou seja, eu acredito que esse é o sistema certo para todo mundo, então eu acho que esse tem que ser o sistema que a sociedade tem que colocar como obrigatório e todo mundo tem que fazer desse jeito. E não é bem assim que funciona. Eu acho muito interessante essa ideia de todo e qualquer aprendizado ocorre em blocos. E somente após um bloco ter sido adequadamente absorvido será possível passarmos para o outro bloco. Realmente é uma visão de escola, é a visão daquela esteira, né, de uma fábrica, né? Primeiro uma coisa, primeiro um bloco, é a cabeça de montagem de automóveis, né? Primeiro vai um bloco do carro, depois você põe uma coisa aqui, depois você põe uma coisa aqui, depois você põe um vidro, depois entra a roda, né? A visão é bem essa de uma linha de montagem, né? Só que o ser humano não é assim, o ser humano não funciona assim. A aprendizagem real ocorre em interações com as pessoas. Ocorre quando você dança com pessoas e com ideias e com materiais e com coisas, e isso passa a fazer parte da tua dinâmica e você muda até, inclusive, como consequência daquela interação. Não é um bloco de conhecimento, carrega aqui, está aqui, é acessado pela memória, aí no dia da prova você lembra, executa, e na vida posterior, no trabalho, por exemplo, você tem aquele monte de informação em algum lugar aqui, aí ocorre um problema, você fala, peraí, vamos lá, vamos pegar, né, vamos carregar essa informação que está aqui na caixa 2B, aqui no quadrante 5, e ela vai ser carregada para a memória e ela vai ser usada. Não é assim que funciona a mente humana. É muito interessante isso. Se você pega todos o aprendizado que a gente tem como criança, desde criancinha, quando a gente aprende a falar o idioma do país onde a gente vive. É um aprendizado orgânico, ele vai e volta, ele vai para cima, vai para baixo, você faz tentativas.
E só depois de muito tempo, depois de muita prática e repetição e interações é que você é capaz de... Não existe um corpo de conhecimento que você carrega, por exemplo, na escola, quando você aprende gramática. Você já está nessa fase, você já fala português fluente. Você pode desenvolver um conhecimento melhor sobre questões gramaticais do ponto de vista de linguística, mas eles não são a principal ferramenta que você precisa para poder falar o idioma. Isso já acontece antes. Quanto mais você lê, quanto mais você interage com as pessoas, quanto mais notícias você lê e comenta com outros, etc, etc, isso vai formando uma capacidade de lidar com um vocabulário que vai ficando cada vez melhor. Não é um corpo de conhecimento que é carregado através da instrução na escola. Isso ocorre com praticamente todo tipo de aprendizado. Todo tipo de aprendizado envolve o real, o humano, ele envolve você interagir com aquela coisa, com aquele assunto. Né? Se fosse a matemática, por exemplo, eu sou... Assim, o meu histórico escolar diz muito. Né? Eu tinha muita dificuldade com matemática, aquilo não me fazia sentido daquele jeito, aquelas formas. Até hoje eu não me dou bem com matemática. Enquanto a gente sabe que existem maneiras de você interagir, você aprender, a própria orgânica de um aprendizado de uma criança muito pequena, de 2 a 3 anos, de que você tem 2 aqui e quando você tiver mais 2, o resultado disso é 4, não é aquela configuração do número 2, o sinal gráfico mais o outro número 2, depois o sinal gráfico igual a 4. É você entender no mundo que 2 maçãs e 2 laranjas formam 4 frutas, enfim. Você aprende de uma maneira mais visceral, mais lidando com as coisas, do que com a teoria e com blocos. Né? Eu acho muito interessante isso. O problema é que a gente aprendeu, né? A gente foi ensinado, a gente foi doutrinado, basicamente, desde muito cedo. Os nossos pais foram, os pais deles foram, os professores, todo mundo, que o jeito certo de aprender e o lugar de aprender é a escola. E esse é um dos grandes problemas que muita gente está levando a questionar hoje em dia. Não é verdade. Aliás, pelo contrário, a escola é onde normalmente o aprendizado real da interação, da dinâmica de você levantar, de você interagir, de você falar. Você não pode levantar, você não pode falar, porque se você tem 20 pessoas ali e tem um currículo que tem que ser ensinado e carregado nas mentes das pessoas, das crianças e dos adolescentes, é melhor ficar quieto, ou você tem que ficar quieto, porque senão o assunto não vai para frente. E ficando quieto, alguns aprendem, mas muitos não. E o aprender aqui, de novo, é o aprender a apreender, né? Vou colocar aqui na minha cabeça, deixar ela aqui em algum momento, quando tiver algum problema eu vou lá e uso. Ou agora que tiver alguma situação que me seja necessário, por exemplo, uma avaliação, eu vou lá e uso. Depois, sei lá, né, quando que eu vou usar de novo. E se eu não usar, a tendência é eu esquecer. Enquanto que o aprendizado real de qualquer coisa na vida, a história da bicicleta é muito clássica, né? A hora que você aprende a andar de bicicleta, quando você domina a dinâmica de se equilibrar e ficar em cima de um objeto com 2 rodas e pedais que te impulsionam para frente, depois você pode passar anos sem fazer aquilo, mas depois de subir na bicicleta de novo e ter que perder o equilíbrio de vez em quando, você volta a fazer aquilo muito rapidamente, porque aquilo foi um aprendizado. É óbvio que tem muitos exemplos aqui pra gente tratar, eu não vou colocar todos aqui no vídeo, e alguns vídeos no futuro eu vou trazer isso para reforçar essa ideia, né, de que tipos de aprendizado existem e como que eles se coordenam, né, na fábrica da evolução humana e da aprendizagem humana, que quando a gente tem a mente que é muito... vou chamar de quadrada, né? Quando a gente tem a mente que é muito voltada para a nossa experiência em escolarização, ou seja, da nossa experiência aprendendo dentro da escola, é realmente difícil. Talvez, eu entendo que é muito difícil você pensar fora desse quadrado, por assim dizer, né? Mas aí, talvez entendendo como funciona realmente a aprendizagem humana, já pode ser uma experiência interessante de você pensar que não necessariamente a coisa se dá dentro da escola. Aliás, existe uma possibilidade bem grande que dentro da escola esse real aprendizado, e digo mais, a vontade, né, o tesão de você querer aprender, aquela vontade que você está sempre tendo de tentar aprender alguma coisa, de se desenvolver, ela meio que morre, ela meio que fica, né, para segundo plano, porque na escola o que vale a pena é você saber o que você precisa para passar de ano. Então,
Tem essas questões que eu vou trazer em outros vídeos no futuro. Por enquanto é isso, eu agradeço muito você ter vindo aqui até o canal, assistido esse vídeo. Se você curtiu, fica à vontade aí para dar um curtir, compartilhar com os amigos. Se você quiser saber de mais vídeos, ser avisado, assina o canal. A gente vai se vendo por aí, beleza? Até mais. Tchau.